Já de volta aqui com o Gazeta Entrevista, estamos recebendo o presidente da OAB Acre, Dr. Marcos Vinícius. Dr. Marcos, essa semana a OAB foi protagonista de mais uma ação em defesa do Brasil contra a corrupção, que é exatamente o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. E na reunião do Conselho Federal da OAB, para decidir isso, o Acre ficou ausente e muita gente fez várias interpretações, chegaram a dizer que a OAB do Acre foi omissa, etc. E não foi nada disso. Eu quero começar esclarecendo esse ponto. Boa noite. Boa noite, Rogério. Obrigado pelo convite. Acho que o que me espanta não é nem mais o fato em si, mas a repercussão desse fato. Infelizmente não é uma novidade para a rotina do acreano, tem dificuldade de voos quando pretende ir muito perto da data de embarque. Foi exatamente o que aconteceu. Na quinta-feira à tarde fomos convocados pelo presidente nacional para uma sessão no sábado. Na quinta à tarde mesmo vi que já não tinha vaga nem para quinta nem para sexta. Fiquei na fila de espera e não consegui. Nem eu, nem a presidência, custeado pela OAB do Estado do Acre, nem nenhum dos conselheiros federais que são custeados pela OAB Nacional. Ou seja, sequer a OAB Nacional conseguiu vaga para qualquer um dos conselheiros para que estivesse a tempo da sessão. Infelizmente, uma ausência muito sentida por nós, até porque na sexta-feira mesmo, na sessão do Conselho Seccional, tomamos questão, qual seria a pontuação da OAB do Estado do Acre a respeito dessa crise. A unanimidade dos conselheiros decidiu pelo apoiamento. Todos os estados, os 27 estados? O Amapá não fez, porque o presidente já tinha sentido um clima de resistência, como de fato foi manifestado. Foi a única seccional que votou contra a abertura nesse momento do processo de impeachment. Agora, por que nesse caso, a decisão da OAB foi tão rápida pelo impeachment, quando, no caso da ex-presidente Dilma, demorou semanas, meses? Meses. No caso da ex-presidente Dilma, foi constituída uma comissão de notáveis que estudaram todo o processo. Tinha aquela situação das pedaladas fiscais. Depois o processo foi retardado ainda por a questão do ex-senador Delcídio, a questão da delação. Isso tudo foi agregado no processo da ex-presidente Dilma Rousseff. No caso do presidente Michel Temer, diante da clarividência do que foi demonstrado, as delações de um próprio interlocutor que confessa a prática de vários crimes e principalmente pela manifestação do presidente, que não negou em nenhum momento o que aconteceu, não negou dos crimes do encontro, o fato de ter encontrado um empresário que estava envolvido nas investigações da Lava Jato, sabidamente envolvido, sabidamente investigado, recebendo a surdina, sem estar na agenda oficial. Então tudo isso foi deliberado no Conselho Federal e concluíram que havia indícios suficientes para a abertura desse procedimento. Essa suspeita que se levanta a respeito da gravação, que teria sido editada, que é ilegal, uma série de argumentos contra. É um fundamento bem plausível, um fundamento importante, não pode ter qualquer tipo de adulteração. A prova no processo penal ela deve ser rígida, totalmente incerta no que preceitua a legislação de regência, no caso, tanto a lei das degravações, das interceptações, das delações, como o Código de Processo Penal. Como eu falei, o que talvez tenha fomentado, posso dizer talvez porque não estive presente, o debate no Conselho Federal foi a ausência de qualquer negativa do presidente da República, do contrário, uma aquiescência com o encontro. Mas se essa prova for invalidada, né? Se comprovar que houve edição, enfim, não vai esvaziar o motivo do pedido de impeachment? Não, porque o impeachment também tem uma questão política, a questão de governabilidade. Talvez invalide um processo penal. Sim. Guardadas as proporções, você viu, o Fernando Collor, o ex-presidente Fernando Collor foi impeachmentado, mas foi absolvido pelos mesmos fatos no STF. De fato, essa discussão já foi muito clareada na questão política. A Dilma também sofreu por esse aspecto. Agora eu quero abordar um ponto que também é muito polêmico. Esse acordo da JBS com o Ministério Público, essa delação que foi muito mais do que premiada, né? Isso foi um salvo-conduto. É difícil você contestar o ditado popular que o crime vale a pena. Nesse caso, o crime valeu muito a pena, porque são empresários que confessam prática de inúmeros delitos, desvio de bilhões de reais, uma empresa que recebeu um montante de recursos financeiros públicos num período muito curto para aplicar no exterior, e depois de toda essa confissão, depois de tudo que fizeram para o país, receberam um salvo-conduto.
perdão judicial, uma autorização para morar no exterior, multimilionários, bilionários, com apartamento de 100 milhões de dólares, com tudo. É difícil você contestar que o crime não valeu a pena nesse aspecto. E a OAB vai se posicionar sobre isso? Vai se posicionar, com certeza. Esse instituto da delação premiada, ele é importante, mas ele precisa ser aperfeiçoado para evitar esse tipo de situação, inclusive de tratamento disformes. Mas nesse caso, pode se rever, pode se invalidar esse acordo? Na legislação acho difícil, porque o Ministério Público é o dono da ação penal. É o dono da ação penal. E a partir do momento que ele mesmo propõe não entrar com a ação, isso depende muito do Poder Judiciário. No caso, a delação foi até homologada pelo ministro Fachin já. Então ele entendeu que estava rígida no seu aspecto formal. A situação é muito mais de você reanalisar isso no aspecto legal do que no caso concreto. Nesse imbróglio também surgiu denúncias contra vários escritórios de advocacia, mais de 100, que teriam emitido notas frias para justificar propina. A OAB está investigando isso. Nós temos uma máxima e nós defendemos muito o advogado, ele não pode, seja no sentido de autodefesa, o advogado não pode ser confundido com o seu cliente ou até com o direito que argumenta, e também no sentido de proteção à sociedade. O advogado não pode atuar nunca como um canal entre o corrupto e o corruptor. Não pode ser meio ou instrumento para receber propina, para esquentar uma saída do dinheiro e repassar para o corrupto, como é o caso. Certamente a OAB tomará providências, investigará, dará o direito de defesa a todos esses escritórios nominados, mas efetivamente constatando a prática dessa ameação, desse instrumento, esses profissionais devem ser punidos e até alijados dos quadros de advogados. Agora, voltando para a questão política, porque não dá para dissociar, né? Sempre há interesses políticos. Então, quando a OAB faz um pedido de impeachment, naturalmente que os opositores ao governo Temer vão estar com esse pedido, vão dar apoio, vão manifestar a favor. E o caso é o seguinte: se de fato o presidente for deposto, tem que se tomar providências, ocupar o lugar. Como é que vai ser isso do ponto de vista jurídico? Porque o presidente da Câmara, que poderia assumir, é investigado, o presidente do Senado também. Será que o Brasil vai ser governado pela presidente do STF? Há uma possibilidade muito factível dela ser. Tecnicamente, não existe empecilho para que o deputado Rodrigo Maia assuma. Ele não responde a um processo tecnicamente, ele é investigado, então no aspecto legal não há óbice, não há vedação para que ele assuma. O presidente do Senado, ele é já um processado, ele não pode. Então, na terceira linha sucessória, a ministra Carmen Lúcia. Há essa possibilidade, sim. Muito triste do Brasil nessa insegurança jurídica, né? Impacta na economia, nas taxas do dólar, os investimentos internacionais são obstados, são suspensos. Então, é uma situação difícil. O Brasil, há muitos anos já nessa insegurança moral, principalmente. Acho que está na hora, já passou da hora de um pacto social. Realmente esse sistema precisa ser revisto. Ninguém consegue mais, há muitos anos ninguém consegue se eleger se não tiver estrutura, se não tiver muito dinheiro, muita pirotecnia. Ninguém conhece seus candidatos. Os candidatos têm que ser mais próximos da sociedade. Presidente, essa tese de antecipar as eleições, aí possivelmente o ex-presidente Lula poderá ser candidato. Se for o ano que vem a eleição, possivelmente ele não será candidato. Quer dizer, alguns veículos de comunicação têm claros interesses nessa troca de presidente. Não é um terreno muito perigoso para a OAB navegar? Como é que a instituição está se posicionando? Ainda não fechou questão a respeito disso. Algumas seccionais entendem que deve haver antecipação, tem uma proposta de emenda constitucional e fazer as eleições diretas, porque entende que é um anseio popular. Outras seccionais não. A OAB do Estado do Acre se posicionou também a respeito disso. Entendemos que para os males da democracia, mais democracia. A gente só consegue resolver essas problemáticas fortalecendo a Constituição Federal. E a Constituição Federal hoje prevê eleições indiretas. Eu não vou nem entrar no mérito se é o mais adequado, se o Congresso tem idoneidade ou não, mas é o que prevê a Constituição. Então é seguir a Constituição. Nós seguimos a Constituição nesse momento, e até contraditório, imagina. Vem a OAB e diz assim: o Congresso tem idoneidade para tirar o Temer, mas não tem idoneidade para escolher outro? Então fica um contrassenso no mesmo ato, você enaltecer a Constituição e fustigá-la ao mesmo tempo. Então acho que para evitar esse contraditório, para evitar esse contrassenso, para fortalecer a Constituição já tão fragilizada, a democracia tão fragilizada, nós não podemos ser casuísticos e mudar a Constituição só para esse fato. Muito bem. Presidente, muito obrigado pela vinda. Mais alguma informação?
Não, acho que é só dizer que a OAB está cumprindo seu papel, errar faz parte da vida pessoal e profissional de cada um, nós estamos tentando fazer o melhor, o país passa por um momento dificílimo, nunca a OAB foi tão demandada pela sociedade, e acho que dentro do possível a gente tem tentado cumprir a nossa missão. Muito bem, conversei aqui com o presidente da OAB do Acre, doutor Marcos Vinícius, muito obrigado. A gente faz um intervalo, Gazeta Entrevista volta daqui a pouco, até já.